Se não cantar, não dá view, cara. Não posso perder minha... Presente, mas... É só puxar que ele vai. Apesar... não quero. Só dá um... Me sinto salve Forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e manda no meu lado. E assim já não posso morrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano imitar, eu né? não morro. Permita que eu faça. Pode começar, Rafa? Tá valendo? É a Pablo? Tá começando... Não. É a Pablo. Não, esse acho que é a Majur. É Majur. Não é Maju? A Maju Coutinho? Ah, tá. Tem a Pablo também. Maju Coutinho? Canta. Não sei que música que é essa. Porra, não. Que mundo Jéssica. tu vive? Não sei que música é essa. Meu que ela foi Nem na Canta, versão canta. Emicida. regravada. Não vai. Não. Foi regravada pelo Ela tá zoando, é só pra você Emicida. cantar Eu de não sei novo. qual que é. É uma música do Belchior, que foi regravada agora pelo Emicida, agora, há uns 2 anos, no álbum Amarelo. E ele canta com a Majur e com a Pablo. E aí Foda. fizeram uma versão que daí, depois dessa Colada. parte, que é a parte No- original, no entra um DVD repão mesmo assim, é de de Emicida. arrepiar Ficou quando irado. entra. Vou te mandar. É. Tem que mandar pra mim. Ou o Chico cantar de novo. Não, essa nós vamos cantar no violão. Mas eu não sei cantar essa aí. Eu quero Não, maná. daí Violão te eu quero te dou maná. uma aula. Vamos lá. Podemos ir? Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles, a nata, o puro creme do jornalismo esportivo catarinense, começando com o tapa diferente da Jéssica Sescon. Opa, bora pra mais um Giro Total, que a gente mantém essa audiência. O último levou demais a nossa audiência. O Chico acho que é por causa dele, mas tem as minhas ressalvas. Não Eu acho acho nada. que certeza que é por causa do nosso conteúdo. Faraco, você acredita a cantoria do Chico, a alta audiência do último programa? Não, porque eu acho que o Chico ele é melhor como jornalista do que como cantor. Né? Melhor. E tu, Chico? Pô, não, claro que não foi por causa da minha música. Ó, tem Não, minhas o dúvidas. conteúdo, Jéssica Sescon, Rodrigo Faraco, César Cartum, a produção, pô, do... Que elenco, né? Que elenco. Grande elenco. O cara que entrou no meu computador e roubou minha papeleta. O Dudu, não, o conteúdo está sendo bom e é legal a gente ter esse feedback bom que a gente teve na semana passada. É daí pra cima. Show de bola, a gente agradece demais a você que deixou o seu like aí, assistiu o programa, enfim, deixou seus comentários. Vi lá os comentários do último jogo do Avaí, infelizmente ninguém cravou, então não vamos ler aqui, mas continua atento ali aos comentários, sempre reverberando o que vocês estão dizendo aí no YouTube da CBN. Vamos começar então, Faraco? Vamos começar. Roda a vinheta. Começando os trabalhos do Giro Total de hoje, lembrando, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito, e deixa seu comentário, repercuta os temas do Giro Total nos comentários. Fala que eu joinha, vou já faço assim. ter o prazer de ir lá te responder, enfim, passar para os nossos colegas aqui o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando sobre o nosso programa. E hoje tem até pote novo, Jéssica Sescon, ó, a moral para a Que produção do pote programa. sensacional. Agora que vocês Pode começaram a fazer assim? sucesso, Pode fazer assim? é, ele é meio... Não vai tirar ordem? É Não, 1001, não dá né? pra Não ver é uma daí, mas qualidade, assim. é de cerâmica, né? Não chega tanto, é uma cerâmica cenográfica. Não sei se eu sei abrir. Tá. Consegui. Período de adaptação, a gente tá no período de adaptação ao novo pote. Mas gostei. Sortear. Isso, fala depois, pelo menos, pra ter uma... É. Depois corta, edita, bota a parte que... Só. Bora lá, então. Avaí perde em casa para o Juventude com 2 homens a mais. A Nossa Senhora da Ressacada folga aos domingos? Pô, cara, brincando com Deus aí. Diga pra lá, engatar Jéssica. já o Engate, comentário, engate. acho que o Avaí fez o que estava proposto para fazer. Acho que ele conseguiu manter a intensidade. Sei que tem muita gente discutindo em relação a isso, mas do outro lado teve um Juventude muito bravo, né? Que lutou muito e que veio com uma proposta de incomodar. O Avaí conseguiu, né? Ele queria atrapalhar a saída de bola, exigiu muito mais aproximação, muito mais da parte física também do Avaí para conseguir fazer a aproximação para sair jogando. E acho que isso tirou um pouquinho o Avaí do eixo e o Avaí ficou um pouco desesperado com a situação conforme o jogo foi se desenvolvendo. Tinha um homem a mais, poderia ter tido mais paciência, mais tranquilidade para chegar ao gol.
E não soube nem jogar quando estava com a pressão, recebendo a pressão na marcação do Juventude, nem quando o Juventude se colocou lá atrás numa retranca quando tinha 2 homens a menos. Então acho que foi uma situação em que o Avaí não estava acostumado a encontrar, não estava preparado para isso, nem mentalmente para enfrentar isso, e poderia ter enfrentado isso de uma maneira diferente, talvez sendo um pouquinho mais de paciência na articulação, né? Como só encontrava espaço pelos lados, poderia ter tido um pouco mais de calma na hora de alçar a bola para dentro da área. E os erros defensivos que não podem acontecer, né? É Série A, não tem perdão. Se falhar a concentração em um lance, vai ser fatal. Eu acho que foi uma partida importante para o Avaí evoluir. Vai ter que evoluir diante disso aí. Eu acho que o Barroca vai ter que trabalhar isso, aproveitar esse jogo para analisar bastante, trabalhar com a equipe, para poder corrigir esses erros para não se repetirem. Faraco, esse era um dos jogos que a gente colocava o Avaí como favorito. Você acha que o Avaí tem mais dificuldade quando ele precisa menos fazer coisa, como ele costuma nos jogos em tese, onde tá tudo perdido, tudo mais difícil? Parece que quando o Avaí é favorito, ele não lidar muito bem com essa atmosfera de positiva, assim, na ressacada. Parece que precisa daquela coisa do algo mais, do ter que tirar do fundo, enfim. Ou não tem nada a ver com isso? Talvez, né? Quando todo mundo olhou pro Avaí, ele sentiu um pouquinho dessa... Ficou constrangido com a tensão. Talvez ele tenha sentido um pouquinho dessa história de ser protagonista, né? Mas eu acho que não foi por isso também que o resultado não veio. Foi por erros do Avaí mesmo, de não saber lidar com o jogo proposto pelo Juventude. Por exemplo, a bola não circulou no meio de campo do Avaí. A saída do Avaí era Bressan para o Morato. E o Bressan fez bons passes para o Morato e até o Avaí conseguiu sair. O Avaí teve um bom momento no jogo, que foi logo após o gol. Então, mas não pode ser o Bressan o armador do time. Então, né? Não pode, é verdade. Os 3 jogadores de meio de campo tinham que chamar essa responsabilidade. Até porque essa análise tem que ser feita essa semana lá dentro do Avaí. O Juventude jogou com 4 jogadores pressionando a saída de bola. Então onde é que está esse espaço? Eu falei isso na transmissão da CBN. Esse espaço vai estar ali nos volantes, nos meias. Então você tem que ter a saída para fazer a bola chegar justamente nas costas desse paredão. Que ali, ultrapassando essa barreira, o Avaí vai ter espaço para construir jogo. E para até minar essa pressão. Porque aí quando os caras sentam, os caras estão passando. Aí o que eles vão fazer? Dar um passinho para trás. Porque não está funcionando. Mas o Avaí não conseguiu, aí ficava o Bressan fazendo a ligação direta para o Morato e a circulação no meio de campo não acontecia. Mas depois que o Avaí empatou o jogo, o Avaí dominou o jogo por um instante, que foi aquela reta final, 15 minutos finais do primeiro tempo. Parecia ali que ele ia partir para uma virada sólida. Só que aí o Eduardo Batista também foi inteligente, reposicionou o time do segundo tempo, mudou a configuração tática, mudou o posicionamento de alguns jogadores e o Juventude voltou melhor de novo para o segundo tempo. Mas acho que o Avaí perdeu o jogo porque ele errou muito, defensivamente e ofensivamente. E porque é isso, né? A Série A, ela tem esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença. O Bressan não ter subido no gol no momento em que o Avaí tinha 10 contra 11, 11 contra 10, né? E dominava o jogo. Aí tomou um contra-ataque, aí um escanteio, falha de atitude, de decisão, de posicionamento. 3 caras parados, assim. Porque assim, os outros ficaram vendidos porque o Bressan se encolheu, né? A bola se encolheu. Aí a bola passou e o Vitor Mendes subiu sozinho. Outra coisa que não pode acontecer, né? Um cara que é alto, cabeceador, sobe sozinho. Encosta no corpo dele que ele já, não sobe sozinho. Todo mundo sabia que o Vitor Mendes é alto e cabeceia bem. Mas aí você acha que é uma falta de leitura, por exemplo, do jogo, de estudar o cara? Enfim, atenção. Ô Chico, e o fato de o Avaí ficar um bom tempo com 2 homens a mais e não conseguir, impor ofensividade, fazer gols, enfim, você acha isso grave, vamos dizer assim? Não. Porque é bastante gente, né, no futebol contemporâneo. Rapidamente, só complementando o que Jéssica e Faraco falaram, o Avaí não jogou mal. Mas o Juventude teve muito mérito, né, em deixar o Avaí incômodo todos os 90 minutos. Mesmo quando estava pressionando lá em cima, que tinha essa saidinha do Bressan aqui, que o Morato, bem colado na linha lateral, conseguia receber essa bola, mérito para o Bressan também, que conseguia achar esse passe, e quando ficou com 2 linhas de 4 quase dentro da área. Ali era o que dava para fazer.
11 contra... ali são 10 Pensando contra 8. no jogo, Hã? tem que fazer isso mesmo. Eu iria fazer o mesmo, qualquer um ia fazer aquela retranca ali. Não é que, olha, baixou os 10, com 2 a menos, tinha que fazer aquilo ali. Minimizar o espaço próximo do gol. Estacionou 2 ônibus ali bem próximo. 4-4-0. A gente brincou isso na transmissão, 4-4-0. Agora, faltou qualidade e escolhas naqueles metros finais. Né? Virar um pouco o jogo. Teve 2 vezes que, até uma foi o Bressan, virou o jogo pro Cortez, o Cortez deu de cabeça pro meio, faltou um pezinho ali, chegou tarde. Então acho que faltou qualidade nos metros finais e escolhas, né? Assim, escolhas. Olha, vou agora, em vez de chutar, como teve uma do Rômulo, eu vou trabalhar pelo lado, chegar no fundo, todo mundo entra. Superioridade numérica, vai ter gente atrás livre. Faltou Mas mesmo assim, teve lance em que o Avaí fez a escolha certa e finalizou errado. O Bruno Silva ganhou uma na entrada da área livre. Teve uma Acertar o gol, ele mandou pra cima. O cima. Arthur Chaves virou de esquerda, o goleiro pegou. Essa do Arthur, e teve uma do Potker, que ele fez a jogada pela direita, era tocar atrás. Saiu, mas ele saiu... E ele cobrou que o Bissoli infiltrasse, mas não tinha espaço de campo pra isso, ele tinha dado passe atrás. Que o Potker chegou ameaçando, todo mundo virando, ele foi levando, ele foi penteando. Só que chutou em cima do cara. De repente, meu Deus. O Dentinho entrou bem. Eu acho que o Dentinho entrou bem no jogo. Isso. Agora, E você falou de qualidade no ataque, mas o Bissoli tem qualidade. Tem, mas o Bissoli já estava cansado. O Bissoli faz um trabalho sem bola que desgasta. E ele já estava no gás da madrugada e ele estava numa zona onde estava cheio de gente. O jogador de Juventude está todo em volta do Bissoli. Agora, só para finalizar. O resultado é ruim, claro, a vitória seria melhor, mas não apaga o bom começo de Série A que o Avaí faz. O Avaí continua com uma gordurinha boa pelas 3 vitórias que fez antes. Agora, um alerta. Vai encontrar, a partir de agora, times que vão marcar como o Juventude. Porque em nenhum momento, nos 5 primeiros jogos do Avaí, o Avaí ficou tão sem ideias como ficou nesse jogo contra o Juventude. E pega uma sequência dura agora fora de casa, né? Jéssica, só pra finalizar, você acha que o Barroca foi, de certa forma, surpreendido com a lesão do Muriqui ali, já no primeiro tempo? Porque, pelo menos durante a transmissão, a conclusão que se chegou é que o Barroca mexeu mal. Eu acho que naquela hora ele quis apostar muito na parte física, né? Agora, o Morato não podia ter saído na segunda etapa, acho que era um jogador que poderia dar uma jogada individual ou um raciocínio muito dele, que é muito pessoal dele, ter quebrado essa retranca, né? Que o Juventude estava fazendo. Ele era uma dessas peças que poderia trazer isso. A outra peça, eu acho que era Jean-Pierre, que poderia, naquele momento em que o Juventude inteiro estava dentro da área e não oferecia perigo de contra-ataque, poderia ter colocado talvez o Jean-Pierre pelo lado, já que as jogadas para dentro da área estavam acontecendo pelos lados. E o Jean-Pierre tem muita frieza para dar esse passe e o Avaí ficou muito agoniado para conseguir esse resultado, conseguir empatar o jogo, conseguir o gol, e poderia ter tido um pouco mais de calma, sabe? Acho que esse é um passo que o time havaiano ainda não conseguiu dar, que é jogar com grandeza, né? Que é ter a tranquilidade de saber o seu potencial, de ter consciência da sua capacidade e saber a hora de ser fatal, né? E o Avaí foi muito afobado para tentar esse resultado. Talvez era uma estratégia de, na pressão, conseguir na bola aérea, conseguir um gol. Mas hoje as defesas já são preparadas. No primeiro gol que tomou deu certo, né? Porque fez o gol logo. Mas o Juventude é um time que sabe sofrer. E que vai sofrer muito no campeonato. Então já está mentalmente preparado para isso. Não vai se apavorar com essa pressão. Vai tentar fechar os espaços e tirar a bola dentro da área. Então acho que ali cabia ter tido um pouco mais de tranquilidade. Então nesse ponto acho que o Barroca poderia ter pensado um pouquinho diferente contra uma retranca. Porque geralmente se pensa isso, vai todo mundo, cruzamento para a área, essa é a única estratégia contra uma retranca. Não, às vezes dá para colocar um jogador que seja um pouco mais frio, que consiga ter um pensamento um pouco mais limpo naquele momento. É isso aí. De qualquer forma, cara, é isso. Não tem terra arrasada, né? O Avaí fez um bom jogo em alguns momentos, mas o Juventude foi superior. A gente tem que admitir isso também, né? Você ressaltava bastante durante a transmissão, porque o Juventude jogou muito bem sem a bola, marcou pressão, enfim, teve seus méritos e mereceu a vitória. E a sequência do Avaí é a seguinte, ó, o próximo jogo do Avaí no próximo domingo, dia 22, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Depois pega o outro Atlético Mineiro, no Mineirão, e recebe o São Paulo. Então, quer dizer, uma sequência difícil, mas enfim, o Avaí tem essa gordurinha que o Chico acabou de ressaltar. Vamos pro próximo tema? Bora? Bora? Faracones. Estreia do nosso pote aí.
faz isso. Faracones Faz isso. Fará que é do handball, né? Então tem intimidade. Faracones né? é máfia italiana, né? Faracones. Pô, Faráculas. Faraco é Faraco. italiano. É? Ah, não É, sei. né? Consegui Daí- abrir daí a eu já não bola. sei. Sorteei aqui. Boa. É bom que essa bola ela dá uma privacidade pra você fazer o sorteio. né? Eu tinha Ela mexido, dá uma- tava tudo, o papelzinho que estava em cima foi o escolhido. Os cornetados serão exaltados. Figueira vence com gol salvador de Gustavo Henrique. Comentem. Gustavo Henrique nunca criticamos, né, Chico Lins? Não, criticamos bastante. Tô brincando, é Não, óbvio. não. É brincadeira, claro. O torcedor esquece. É brincadeira, eu acho que é uma brincadeira. O Figueirense fez um bom jogo, comparando com os dois anteriores, Mirassol e Atlético Cearense, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter resolvido a fatura com 2-3-0, administraria o segundo tempo. Não fez, não teve competência para fazer os gols, né, perdeu algumas ocasiões, e no segundo tempo, uma falha defensiva geral, mas que ficou marcado mais foi o Luiz Fernando, porque se atrapalhou com a bola, o cara driblou com facilidade. E aí o time sentiu. Time e torcida começaram a ter a discutir relação naquele momento. Tá. O Figueirense Verdade, ficou inseguro. Aí o Júnior Rocha trocou, as trocas deram certo, porque se você coloca dois jogadores, ainda mais um aberto que já costuma jogar por dentro, e um extremo que fez a jogada do gol por dentro e sai o gol, aí o técnico vira monstro, né? Normalmente. É que nem a gente tá falando do jogo do Avaí, o Rômulo entrou, trocou errado. Não, o Rômulo fez a troca do Barroca ser ruim, né? Porque talvez Sim, fosse a ideia real. talvez fosse... Mas o Júnior Rocha, ele mexeu bem, o time foi mais na base do abafa, da fé, e venceu. Era importantíssimo vencer. Recuperou aquela confiança e o jogo do Campeonato Catarinense. Em alguns momentos do primeiro tempo, o Figueirense lembrou aquele Figueirense do Campeonato Catarinense, dos jogos contra Cuiabá, que a gente fala muito aqui, dos jogos contra o Avaí. Mas era importante vencer para encostar no grupo de cima. Ainda está em 11º lugar, tem muita água para rolar, mas não afasta muito. Está 4 pontos do primeiro colocado. Quer dizer, isso aí é uma vitória fora que vai ter que fazer. Não adianta só depender dos resultados de dentro de casa. Mas eu gostei mais do Figueirense, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, alguns erros recorrentes. Sistema defensivo. Então tem que corrigir isso, ou por posicionamento dos volantes, dos meias, mas também a questão de peças, pensando na saída do Luiz Fernando, que o Júnior Rocha sinalizou que não vai trocar. Você acha que o Júnior vai insistir ainda no Luiz Fernando? E você acha que realmente ele é o grande problema ali da... Olha, eu acho que ele vai insistir, porque o Júnior Rocha tem mostrado um perfil teimoso, de certa maneira, né? Pode ser que ele está embasado nos dados, na análise de desempenho, é muito importante tudo isso. Mas Ele falou alguma coisa sobre isso? falou, né? Mas eu acho que assim, que o Figueirense tá mostrando muita fragilidade nessa Série C, principalmente com a mudança de perfil de alguns jogadores que entraram, né? E acho que agora cabe uma leitura do Júnior, do todo também, né? E do que é possível ele fazer com essas cartas que ele tem na mão. E a gente vê que o Juventude perdeu essa consistência, o Figueirense perdeu essa consistência, e não é só pela atitude dos jogadores, né? Porque ontem os jogadores mudaram a atitude, foram mais guerreiros, lutaram muito mais, se dedicaram ao trabalho, não é nada em relação a isso. É uma parte tática mesmo, né? E acho que ali ele tem que encontrar outra forma de trabalhar no Figueirense. O Figueirense está com um problema no sistema defensivo que toma gols, na falta de combatividade no meio-campo e na dificuldade de fazer gols. A dificuldade de fazer gols passa por um problema também que é de confiança, né? E aí ele fez variações no jogo que acho que são muito interessantes para ele manter para as próximas partidas, que é o John Clay atuando como centralizado, como centroavante, e aí ele pode contar com o Bassani pelo lado direito, ou até o Gustavo Henrique, se ele quiser contar com o Gustavo por ali, que foi o autor do gol e fez o gol jogando naquela posição. Mas tem mais problemas além disso, né? E esses problemas, essa leitura, ele tem que fazer com diversos fatores, inclusive com os dados que ele tem na mão, mas ele tem que também avaliar aspectos humanos, né? E ali eu coloco o emocional dos jogadores. O Luiz Fernando é um jogador que ele sentiu demais. Ontem deu pra ver, ele chorou depois do gol do Gustavo Henrique, ele se abaixou e chorou. Aquele alívio, assim. Poxa, um jogador que tá dentro de campo, recebe uma vaia, tudo bem? Acho que a vaia não precisava ter acontecido naquele momento, mas ele recebe uma vaia e o cara chora.
mostra o quão pressionado esse jogador está se sentindo. Claro, porque ele já vem de crítica de outros jogos. Então, será que não cabia ao Júnior Rocha, como gestor desse grupo, preservar o jogador numa partida dessas, que era uma partida tão decisiva pro Figueirense? Se o Figueirense tivesse perdido ontem, se cogitaria até a não permanência do Júnior Rocha, de forma errada. Tá? Mas se cogitaria isso, estaria sendo ventilado isso. A pressão da torcida seria por uma mudança brusca. Então não era o momento de preservar um jogador assim, de enfrentar o torcedor. Esse grupo do Figueirense, ele precisa muito amadurecer na parte emocional. É um time que ainda não é cascudo. É um time que sente muito. Tanto quando a pressão tá boa, quanto quando a pressão tá ruim. Quando tá boa, ele vai na onda. Mas quando tá ruim, ele cai. E ontem isso ficou claro, sabe? Então, o Júnior ele tem que preparar o time taticamente, mas também entender a parte emocional de alguns jogadores e se for necessário, mudar. A parte do Luiz Fernando, eu acho que é muito por conta disso. Acho que o gol não foi só erro dele, foi do sistema defensivo como um todo. Acho que o Figueirense não tem condições de jogar com esses 3 homens no meio campo, exige demais deles. Eles não conseguem ter intensidade durante o jogo inteiro para uma Série C, tá ficando cada vez mais nítido isso. Tem que contar talvez com mais um volante, avançar o Oberdan. Pra mim não faz sentido um esquema com 3 atacantes, eles não conseguem fazer gols. Então adiciona um homem no meio campo, né? Na minha concepção é isso. Acho que a bola não chega, é isso? Não, a bola chega, mas eles não conseguem finalizar, né? Então, se eles não conseguem ser assertivos na função principal deles, que é de fazer gols, então vamos pensar um esquema onde tu prioriza jogadores que quando eles construir um jogo que tem uma possibilidade de finalização um pouco mais clara, que eles executem. A finalização do Gustavo Henrique ontem foi pelo chão. Uma bola no chão, é importante dizer isso. A maioria das jogadas do Figueirense foi bola aérea. Aliás, um belo passe do Paulo, né? Com o centroavante que não consegue brigar com os zagueiros para cabecear. Então, são algumas questões que o esquema propõe esse jogo pelos lados. Falta um centroavante de finalização que consiga trombar com os zagueiros. Então, por que não prioriza um jogo pelo chão com bolas infiltradas pelo meio? É uma concepção minha e que fortaleceria a parte defensiva também. Então, eu acho que são alguns aspectos que o Júnior tem que ter muita serenidade e muita humildade em se permitir rever alguns conceitos e algumas ideias. E é uma parte muito delicada fazer isso. Vamos ver se nessa semana ele consegue fazer essa leitura. Aliás, sobre essa questão do Luiz Fernando aí que chamou bastante atenção, a nossa audiência podia deixar aí nos comentários se você acha que ele devia dar lugar ao Cadu, por exemplo, e usar aquele banco que pode ser terapêutico às vezes, né, o Rodrigo Faraco. Coincidência ou não, o banco parece ter feito muito bem ao Gustavo Henrique. Eu acho que é um bom exemplo a história do Marlisson com o Gustavo Henrique para essa história do Luiz Fernando com o Cadu. Eu acho que a Jéssica tocou num ponto importante, que é preservar o jogador. Não quer dizer que você vai descartar esse jogador, porque algum valor ele tem, óbvio. Ele está sendo titular do Figueirense a temporada inteira e não falhou em todos os jogos. Teve falhas que marcaram bastante, como na semifinal do Campeonato Catarinense contra o Camboriú, na primeira partida e na segunda partida. Então, isso está pesando na conta dele. Então, essa hora, o grande gestor de grupo, ele faz esse tipo de mexida, de movimento, até para ganhar o jogador, não para perder o jogador. Então, e daqui a pouco entra o Cadu e a gente vai ter a noção de que com o Luiz Fernando era melhor em alguns aspectos, esse passe que ele dá, ou a defesa jogando adiantada. O Cadu é um zagueiro. É um zagueiro do corpo a corpo, é um zagueiro de força, é uma liderança, pode agregar outras características, né? Acrescentar outras características ao time do Figueirense. Então, por que não? Porque essa defesa é como se fosse assim, uma briga pessoal, né? Não precisa ser. Você traz um peso para o Luiz Fernando, para o Júnior Rocha e para a equipe. Foi isso que aconteceu domingo. A equipe sentiu por causa do Luiz Fernando, por causa da cobrança em cima do Luiz Fernando. Então é desnecessário, é algo que está além do ponto certo. Então o Júnior Rocha, que é jovem, né, tem 40 anos, é um técnico que está começando, promissor. Ele precisa ter também essa inteligência de administração de grupo, que não é assim, eu vou perder o jogador, não. Às vezes você vai ganhar o jogador. E no caso do Marlisson e do Gustavo Henrique, o que aconteceu foi isso. Ele está ganhando o Gustavo Henrique de volta. Por quê? Porque o Marlisson entrou até bem, dando alguma coisa que o Gustavo Henrique não estava dando, mas a sequência dele mostrou que o Gustavo Henrique acrescentava em outros aspectos que o Marlisson deixou a desejar. Nenhum dos dois passou a ser assim, esse é o definidor, é o cara que vai resolver as nossas questões todas. Nenhum dos dois. Mas o Gustavo Henrique, ele fazia um trabalho que o Marlisson não estava fazendo. O Marlisson começou a cavar muita falta, o Gustavo Henrique é trombador, briga,
incomoda demais a saída de bola adversária. Então tá ganhando uns pontinhos. E agora, se a gente fizer uma cotação aí na torcida do Figueirense entre Malisson e Gustavo Henrique, vai dar Gustavo Henrique. E o Heitorzinho tava falando hoje, em cima do lance, se eu não me engano, sobre o Márcio ter saído bem contrariado, porque viu que não que ele não ficou feliz, né, com a vitória do Figueirense, mas incomodado, que ele viu que foi mal e o substituto dele resolveu a parada, né? Então caso, cria uma competição saudável também, né? Não, nesse caso o cara sai frustrado porque ele sabe que não tá jogando bem. Ô César, só tu vai mudar de assunto ou tu vai perguntar pra Não, vou mudar, mas... Eu só quero fazer um adendo, tá, tranquilo. Chico? Desculpa. Adende. Não, a fama tem eu comentei que os jogadores... O quê? A fama tem o eu. É verdade. Pô, desculpa. Pode falar, Guilherme. Não, é só um adendo em relação que eu comentei que os jogadores sentiram bastante, né? Não tem nada de errado eles sentirem. Senão a gente parece que a gente tá aqui criticando eles por sentir. Não, só que eles têm que saber o momento, né? E aonde colocar essa energia. E essa pressão da arquibancada, enfim, a pressão da situação, eles têm que saber lidar. E em relação às mudanças que eu falei do esquema tático também, só fiz um devaneio, né? Duvido que o Júnior Rocha vai fazer isso, nem mudar toda a estratégia de jogo, que ele vem trabalhando há 4 meses em cima, né? Então provavelmente ele não vai mudar. Nunca assim, mudou. O John Clay que ele centralizou agora, que nem foi uma mudança de esquema. Mas dentro do desenho tático. O desenho não mudou. E resistiu ainda pra fazer isso. E em relação ao zagueiro que o Faraco falou, Chico, só pra fechar mesmo. Cara, tá na hora também dele falar, se ele for manter o Luiz Fernando, falar assim, cara, dá pra chegar mais junto, não tem VAR, não tem nada. Porra, chega a bota, ele é muito gentil, cara, o Luiz Fernando. Ele meio que fica ali cercando o cara, Luiz sabe? Fernando é um zagueiro também, era do Manaus, jogou muito tempo no Manaus. Porque tá receoso em tomar decisão, Chico. Mas é porque ele já vem é uma questão de pressão. De falhas que minou a confiança dele. Claro. Por isso que eu acho que entra na questão que Jéssica e Rodrigo falaram, que é da questão de preservar até o jogador, para ele ficar um tempinho fora, de repente o Cadu entra mal, disse, olha, realmente, porra, o Luiz está melhor do que o... E vai precisar do Cadu daqui a pouco. Série C, como Série B, será? Vai ter suspensão por cartão, vai ter lesão. Então tu coloca, dá uma rodagem também pro Cadu, que é um jogador. Vai ter 3, né? Não 2. Pois é. E agora ele só tem 2. Porque o Pablo não tem, tá? O Pablo não dá pra jogar. A gente já viu o Pablo, pelo menos as chances que o Pablo teve, ele não aproveitou. Então acho que eu concordo com o que ele fala. E essa coisa de justificar. Não, porque se vocês entendessem, todo mundo entende o seu futebol à sua maneira. Preciso ver o número do analista de scout para saber se o Luiz Fernando errou ou não naquele gol. O que o analista de rendimento falou sobre o gol? Eu quero saber isso. Foi um passe como é que vai absolver o Luiz Fernando naquele gol? Então, tipo, não deu... Recuperou a bola? Não vai pro scout. Ele deu um passe aí, também não deu. Deixou o cara na pequena área, girar, fazer a volta, achar o gol pra finalizar. A gente tem uma expressão que todo mundo boiou naquele momento ali. Exato. O Serginho, inclusive o seu Wilson, hein? O Wilson também. Todo mundo falou, e o cara deu um... Porque se é o Rodolfo Castro que fica dando aquele passeio ali, todo mundo ia cair de pau. O seu defensor do... Sim, o Wilson se precipitou também. E vou falar, o Figueirense só conseguiu chegar no segundo gol por causa das mudanças, das milhões de alterações que o técnico da Aparecidense, Eduardo Souza, português capaz, Eduardo Souza, brasileiro, ele fez na linha de defesa, cara. Acho que a Aparecidense mudou essa linha umas 4 ou 5 vezes ao longo do jogo. Não, mas o Júnior foi bem também nas mudanças dele. Foi bem, o Júnior foi bem. Porque o Figueirense estava morrendo no jogo, sucumbindo à pressão, à tensão, e ele deu vida nova ao Figueirense. E eu tive uma discussão não é bem a palavra, um debate com um amigo. E o Léo Arthur entrou bem, a gente não comentou isso, mas Sim. o Léo Arthur entrou bem nesse jogo. É verdade, né? O Léo Arthur foi exatamente isso, ele sentiu que, assim, reconheceu que estava parado, esperando bolinha. Ontem ele entrou, indo buscar, querendo jogo, falando jogo. Você vê como que é, mas às é tal vezes da a competição crítica interna. também. Tem que botar o cara para dizer, putz, eu tenho que me virar, porque senão eu vou ficar sentado. Ele mudou a cara ali do jogo naquele momento. Ô, Dudu, estamos com quanto tempo aí? Eu tenho que pegar aqui, ó. Meia hora? Vamos lá, vamos aqui rapidinho, ó. Raideira. Aqui, Mas de qualquer forma, o Figueirense ganhou o jogo, precisava ganhar, 3 pontos na conta e segue com tais condições de fazer uma boa campanha na Série C. Chico Lima. Caso isolado da semana. Inter e chato. Corinthians é marcado por mais um episódio de injúria racial. O aumento do número de denúncias pode ser visto como algo
positivo. Ah, tá. Porque assim, a gente vê um aumento no número de casos, mas também a gente vê um aumento no número de denúncias e até de providências, né? O Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, acabou sendo detido, enfim, depois aquela coisa, o cara paga a fiança, sai. Mas enfim, a tolerância está ficando menor, eu acredito, para esse tipo de casos. A gente pode enxergar alguma coisa de positivo nesse amontoado de casos isolados? Hein? Tem profissionais de futebol que falam assim, não, o que acontece no campo deve ficar no campo. Em algumas coisas, sim. Agora, um caso de racismo, injúria racial, não deve ficar só no campo, porque isso é um crime. Então, quer dizer, tem que ser denunciado. No papelzinho, isso é bom que as pessoas estão denunciando? É bom. Uhum. É bom que as pessoas... É bom até expor o cara, qualquer jogador. Aí, pelo amor de Deus, não vamos falar de clubismo. Porque quando foi o Grêmio, quando foi o Inter, quando foi o Avaí... Sim. O cara é do Corinthians, pode ser do Corinthians, do Flamengo, cometeu uma injúria racial, tem que ser exposto e tem que ficar nas mãos da justiça. Eu acho isso. Não está mais para a gente permitir esse tipo de coisa. E vou fazer até um elogio rápido ao novo presidente da CBF, que, aliás, está me surpreendendo. Depois a gente pode fazer uma pauta em relação a isso. Legal. Tomara que eu não esteja enganado. É porque também o nível dos outros era tão ruim sim. que não sei se a gente talvez a comparação... Mas ele nesse papel em particular, e ele é negro, ele é o primeiro negro a presidir a CBF, ele está querendo ser um pouco mais duro com essa questão. E bem-vindo seja. Né? Que legal, cara, que legal. Jéssica, de qualquer forma, mais um caso aí, a gente... não faltam exemplos, né, pra gente falar semana após semana, né? E a gente vê pelo menos algum tipo de providência, algum nível de providência sendo tomado. Porque o Edenilson denunciou para a polícia, isso que é muito importante. Ele foi muito corajoso de ir com isso até o fim e oferecer a denúncia, né? Enfim, oferecer a denúncia não. Enfim, reclamou com a polícia. Não sei qual é o termo técnico disso. Acho que tá legal isso. Mas aí e isso é importante, porque daí a Polícia Civil pode seguir com a investigação, né? Uhum. Senão fica aquela coisa da imprensa reclamando, tá ali a cena, isso. Ninguém faz nada, sabe? Então é importante que o ofendido faça isso, mas é muito difícil, né? Pra alguém que é injuriado ter que perante o país inteiro ir lá, sabe? Sim. É desgastante. Reviver a pessoa não aquela deve dor mais se sentir uma nem vez, um pouco bem com isso, sabe? Mas ele tem que ser corajoso e ir adiante para ver se acontece algo, né? E quanto à justiça desportiva, o que vai acontecer, tem que estar mais expresso, né, na norma, ou fazer cumprir essa norma. Se ela não está muito clara, rever essa norma. Se ela está clara, então fazer cumprir. E o clube ser responsabilizado, né? Isso só vai parar de acontecer quando... É o que eu venho dizendo, todos os giros total que acontece é um fato assim, eu falo. Enquanto não tiver uma punição severa, as pessoas não vão se conscientizar. Seja pro clube, seja com atitudes dos torcedores. Ô, Dudu, foi você que mandou isso aqui, né? Tem uma novidade aí, né? No caso, que um perito, né, em leitura labial realmente confirmou que a injúria, que o que ele disse foi o que o Edenilson disse que ele disse mesmo. E outra coisa que chama atenção é que o que muitas vezes acaba inibindo a vítima de fazer o reclame, de fazer a denúncia, é que sempre tem a tendência de se duvidar da vítima, isso né, aí eu cara? acho uma canalice sem tamanho. O cara tem que provar que Porque é a segunda humilhação. Isso. O cara já foi xingado, injuriado. E aí ele ainda tem a sua palavra colocada. Por que o Edenilson ia parar o jogo para reclamar? Tá fazendo uma catimba? Tá querendo ganhar tempo no jogo ou espaço no jogo? Não. E a gente vê isso aí como uma reação quase que imediata de se duvidar. E quando você duvida da vítima, você tá do oprimido, esvaziando ali, né? total a questão, né? Então, assim, não é condenar o Rafael Ramos por antecipação, mas duvidar do Edenilson. Sim. Gente, quem se sentiu ofendido é que sabe. Né? Então, essa é uma canalice embutida nessas histórias todas aí que a gente tem presenciado recentemente aí no futebol brasileiro e mundial, né? Então, eu parto do princípio sempre que a denúncia ela tá certa. E aí vamos investigar, vamos correr atrás, tentar provar. E esse é um primeiro passo essa leitura labial que foi feita, que é a questão técnica, é um primeiro passo para comprovar. Tem uma foto, não sei se no GE, que está uma discussão ali, mas já tinha mais jogo. E tem o Gil, zagueiro do Corinthians, né, um pouco atrás.
parece que o Gil, assim, olha, não estava defendendo, talvez seja a leitura da minha cabeça, mas não estava defendendo o seu companheiro de clube. Sabe? Ele estava ali, eu disse, bicho, se tu falou isso aí, se tu falou isso aí mesmo, cara, te vira. Agora te vira e assume. Porque aí tem que vestir outra camisa, né? Sim, exato. A camisa dessa luta. Exato. E outra coisa, se fosse comigo, mas sem brincadeira, eu ia partir para cima do cara dando soco. Eu não sei como é que isso não aconteceu ainda. Não, eu tô falando sério. Porque o cara sabe que mesmo sem ele fazer nada, só o fato dele reclamar, ele já duvida. Imagina se ele reagir violentamente. Se ele reagir, eu ia pra cima do cara dando soco. Mas o que é isso? Não, depois você não saber. Primeiro deixa eu amassar o cara aqui. Mas aí ia dizer, mas daí não era pra tanto. Alguém ia falar alguma coisa. Ia perder a razão. Aquela coisa toda. Só um pequeno adendo aqui. A gente já falou várias vezes sobre esse tema aqui, porque a gente tem, de fato, um caso isolado por semana. E na última vez que a gente falou sobre isso, teve um comentário no nosso vídeo. E eu leio realmente com bastante atenção e com humildade. E nesse comentário dizia que primeiro que a gente não estava discutindo esse tema tão grave com profundidade. E eu concordo, até porque a gente tem um programa onde a gente não tem como se aprofundar extremamente nos assuntos, e que nos faltava também o lugar de fala, que a gente tem uma série de especialistas na UFSC, por exemplo, que podem vir a falar, e de fato eu concordo com isso, mas o combate ao racismo é um dever de todos, inclusive dos brancos, né? Então a gente se sente na necessidade de vir aqui reforçar o nosso posicionamento em relação a isso, mesmo não tendo o direito de fala legítimo como uma pessoa negra tem nesses casos. Mas o que a gente faz aqui é também um combate a isso. Sim, não, com certeza, com certeza. Claro que nós não temos lugar de fala, claro que nós não somos especialistas. Isso aqui a gente analisa um caso que acontece dentro do futebol, um caso especial. Isolado, mais um. Né? Isolado. E a gente condena com veemência. Eu acho que isso aí faz parte do combate ao racismo. Show de bola. Mais um tema ou vamos fechar por aqui? Como é que tá? Mais um tema. Pra finalizar, porque é notícia quentíssima, tá? Tu já sabe? Eu tive acesso aos bastidores. Isso aí eu acho que a Jéssica deveria comentar. Então eu vou só deixar quicando, você chega e dá-lhe. Sacanagem. Agora que eu entendi. Galvão, vai mudar. Vaguinho Dias é demitido e o jovem, e por que não belo, Luan Carlos será o novo técnico do Brusque. Boa troca, Jéssica. Vocês vão me complicar lá em casa. Vocês vão me comprometer. Depois eu explico por quê. Não precisa explicar por quê, tá tudo certo. Pior que vai ter que explicar, senão vai ter gente pensando que é outra coisa. Claro. Eu acho que é uma baita, né, do Brusque tentar dar espaço para um treinador que fez um bom trabalho aqui em Santa Catarina, no Catarinense. Claro que o Vaguinho, talvez o Brusque poderia ter insistido um pouquinho mais no Vaguinho, mas o Luan saiu do Caxias, um time na Série D. Acho que na situação dele não teria como não aceitar esse convite. Terceiro do Brusque, lugar né? na chave dele, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tá sabendo bem do Luan Carlos, tu? Quero recebê-lo. É um estudioso do Luan Carlos. É um Luan Carlista. Quero recebê-lo bem. Tá bom. Não, eu acho que é uma ótima oportunidade aí pra ele mostrar o trabalho dele na Série B, né? Ô Faraco, e sobre a Série B, a gente troca aí o campeão catarinense pelo vice, e um cara bem mais experiente, como o Vaguinho, por um gurizão que tá começando, enfim, uma carreira, uma projeção até meteórica, pode-se dizer, né, do Luan, super jovem. Mas você acha que a Série B é lugar pra guri? Sim, as ideias do Luan... Tem 29 anos, né, 29 para 30, faz 30 esse ano. O Luan, ele tem conteúdo, ele é um técnico que mostrou já. Com corpinho de 22, aqueles caras que mostrou já que... Eu falava disso até na reta final do Catarinense. Eu falava, o Luan é um treinador que já pode ser experimentado numa Série B baixa. O que é uma Série B baixa? Onde o Bruxo está agora. Assim, não é... Exatamente. 14º colocado. Não tá, né? 14º colocado. E o que eu tô falando é o seguinte, ele não vai ser o técnico do Cruzeiro, do Grêmio, do Bahia... desses times que estão à frente e com uma cobrança, uma exigência de que tem que vencer, que tem que subir. Mas ele pode trabalhar num time como o Brusque, de repente num Criciúma, para quê? Para mostrar o trabalho e todo mundo poder observar, ali tem conteúdo, tem um cara que pode desenvolver futebol, fazer o time evoluir dentro da competição. Então acho que
Tá bem encaixado. Ô, Chico, mas E tava demais pra Série D. Tava demais pra Mesmo série. com esses Sim, resultados sim, que o Chico... sim, assim, sim. ó, é um cara que já vem Tava mostrando. no grupo de classificação, tava no G4. Ô, Chico, mas mesmo ele não estando nos gigantes da Série B, é uma mudança de cobrança, né? Porque ele vem de um Camboriú onde o máximo que ele poderia fazer ali, se ele ficasse na Série A do Catarinense, já estava de bom tamanho, não se esperava tanta coisa, e agora a cobrança já é diferente, porque você demite o campeão catarinense, ele entra com a responsabilidade de conseguir resultados. Com todo respeito ao Vaguinho, fez um bom trabalho, foi campeão, e o melhor time do campeonato, né? Mas eu acho que o Brusque dá um F5, em termos de trabalho técnico. O Vaguinho é de uma outra escola, o Luan Carlos é um cara mais jovem, mas talvez, eu não gosto da coisa, a gente fala da questão da modernidade, não é isso, mas atual talvez, acho que é a palavra que o mais Rodrigo contemporâneo. Com as ideias mais frescas. as ideias mais frescas, isso aí pode ser também. Mas uma coisa que eu tenho, é uma dúvida que eu tenho, se com esse perfil de grupo que o Brusque montou para o brasileiro, só vou dar dos 4 da zaga, Ayrton, Bruno, esse que chegou agora, Não vou Bruno poder te Aguiar. salvar. Bruno Aguiar, Wallace e Pará, Parar aquele, né? aquele lateral. Vai jogar. O Luan Carlos gosta de fazer uma linha de 5. Achar 3 zagueiros para jogar nesse time. Ou então um lateral direito. E o meio-campo é pesado também. O meio né? de campo é O pesado. Potiguar, sabe? o Trindade também é a pesado. saída do Fernandinho faz muita falta. Porque era um jogador que dava velocidade, 1 contra 1, fazia gol também. O Alexandre não está naquele momento que estava, então Tem o Balotelli só, vai, né? vai ser um desafio, mas acho que o Luan Carlos está preparado. Não, E ele iria voltar para o Brusque, ele já trabalhou no Brusque, como auxiliar técnico do Gersinho Testoni, se não me engano. Sim, sim. Então ele ia voltar. E ele mesmo falou aqui pra gente, quando veio a entrevista aqui, que um dia ele ia trabalhar no Brusque e volta, que os caras... mesmo? Ele falou isso. Então, se não falou, eu inventei agora, mas acho que falou. Mas Não, se ele tem uma realizou ligação a com o Brusque que profecia. eu acho que é uma boa oportunidade para o Brusque e para ele. Show de bola. A única coisa que me vem assim em dúvida é a questão do já que a ideia era dar um F5 no futebol do Brusque, mudar a maneira de jogar, enfim, eu acho que poderia ter sido feito no começo do campeonato. Aí eu acho que o Mas cara também claro. pegar o bonde andando ali. Mas é difícil chegar campeão. Vaguinho, obrigado, mas eu vou dar um F5. Não tinha como naquele momento. Pois então, é verdade. E aí deu a chance dele se provar Sim, na Série B e não isso. aconteceu. Tá mudando. Muito Isso. boa sorte ao Luan Carlos. E o Giro Total de hoje fica por aqui, pedindo mais uma vez. Menos de 2.500. Ó, não estamos nem trago aparecendo violão aqui na quinta-feira. quinta. É verdade. Estamos chavecando o Chico Lins pra ele trazer o violão, porque daí vocês Quinta vão ver tem, quinta entretenimento de qualidade. Na próxima quinta-feira tem mais um Giro Total. Faraco. Tamo junto com esse trio. Faraco foi Vai lá e se inscreve, vem e curte e curte. bem Deus me no livre. do sininho. Não, Deus me livre. Blim, não é. blom. Tamo junto e E segue meu o jogo. Deus. Até quinta. É uma nova linguagem.